Mestre Jesus estejam com todos neste momento. Eu espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa conversa será extraída do livro Caminho, Verdade e Vida. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a lição 96, A Coroa. Esse livro tem citações evangélicas e Emmanuel traz uma breve explicação de cada passagem de cada capítulo. Pois bem, hoje diz o seguinte: E vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho lhe puseram na cabeça. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Emmanuel diz o seguinte: Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. É forçoso reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tende às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja, no serviço edificante, sente-se perseguidos, contrariados e desgostosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintos de outra natureza. Pois bem, eu acho que essa passagem, acho que todo mundo deve lembrar que é aquele momento em que os soldados colocavam a coroa de espinhos em Jesus. Jesus, quando ele esteve conosco, ele não cansava, ele sempre colocava que o reino dele não era deste mundo. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou trazer um pouco isso para nós, assim como Emmanuel fez. Quais são as ilusões do mundo hoje? Como eu me coloco neste momento? Quais são as ilusões que eu trago para mim? Neste momento, a lição está falando da coroa. Quando a gente vai falar de coroa, neste momento, a gente vai pensar no seguinte: que essa coroa pode ser os status que eu almejo, pode ser o reconhecimento que eu almejo, pode ser o topo aonde eu quero chegar. E aí a gente vai refletir aqui um pouquinho. Isso são ilusões que vai me fazer bem no momento que eu estou encarnado, ou é algo de conquista espiritual que eu vou levar além do túmulo? A gente precisa sempre fazer algumas reflexões no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a cada novo dia a gente tem muito que aprender.
E a gente tem que fazer sempre aquela perguntinha que Santo Agostinho fazia. Encerrando o meu dia, antes de dormir eu me pergunto o que eu fiz de bom ou o que eu fiz de mal. Para que no novo dia que vai amanhecer, eu tente modificar alguma coisa. Jesus fez esse comentário que o reino dele não era deste mundo, para que a gente pudesse parar e pensar um pouquinho. Jesus, a figura do Mestre Jesus, naquele momento que ele recebeu aquela coroa de espinho, se a gente for olhar, será que era necessário fazer aquilo com o Mestre? O Mestre tinha uma envergadura, tem uma envergadura espiritual, que aos nossos olhos, se a gente fosse colocar, não seria aquela coroa. Mas ele quis passar uma mensagem para nós. Porque muitas vezes a gente espera esse reconhecimento. A gente pode estar fazendo algo, mas a gente quer sempre ser reconhecido por aquilo. Então, a gente precisa às vezes parar e pensar um pouquinho. Por que eu estou fazendo aquilo e quero ser reconhecido pelaquilo? Eu quero ter a coroa do mundo, porque eu quero que envaideça em mim o orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, onde fala da realeza de Jesus, que ele frisa bastante sobre essa questão, que o reino dele não era deste mundo, lá no finalzinho tem uma mensagem de uma rainha da França, e ela comenta justamente sobre isso, que aqui na Terra ela vivia sobre essas honras, ela era majestade, ela era poderosa. Só que quando ela chegou no mundo espiritual, ela percebeu que pessoas muito menos do que ela aqui na Terra, lá no mundo espiritual, era muito mais. E ela fala, ela ainda frisa, ela estava muito em cima de mim. Então, para que servia aqueles status que ela teve na Terra? Aí ela começa a se questionar sobre isso. Por que a gente luta e às vezes até sofre guerras sobre isso? Tem algumas guerras, até entre famílias mesmo, brigas, discórdias, para ver quem é o bambambam da história. E aí a gente percebe que é coisa passageira, que são as ilusões terrenas. E aí ela diz o seguinte, ela fala assim, que é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste. Então ela coloca alguns itens que a gente precisa praticar aqui na Terra, e que às vezes a gente muitas vezes se esquece. Quando Jesus trouxe para nós que o reino dele não era deste mundo, e que a gente tinha uma visão toda deturpada do que era o poder, do que era vencer, que era necessário fortuna, que era necessário influência, grandeza. Isso tudo esteve dominando o mundo e talvez ainda domina. E aí Jesus veio e trouxe outra trajetória de tudo isso. Aí ele trouxe que a gente precisa muitas vezes observar um pouquinho que as coisas estão totalmente deturpadas. Que a gente precisa entender que isso aqui é uma vida passageira e a nossa vida verdadeira é a espiritual. Porque senão a gente se afixa aqui e a gente tem outros poderes, a gente quer outra coroa. E aí ele traz que renúncia é conquista, que simplicidade é riqueza, que humildade é fortaleza, que perdão é coragem, que honra é perdoar, grandeza é serviço e fortuna é amor. Então, é quando a gente olha assim, a gente começa a perceber o que Jesus trouxe, o que a gente entende como
as ilusões do mundo como poder, como fortuna, como influência. A gente quer ser influente, a gente quer se mostrar a todo tempo que a gente é reconhecido, que a gente conhece, que a gente tem o poder na mão. E é tudo ilusão, é tudo mundano. Então que a gente pare um pouquinho nessa história da rainha de França, que ela tinha essas questões aqui, e quando ela foi para lá, ela deu essa mensagem para nós, ó, é tudo ilusão. Porque o que era menos lá na Terra, quando eu estive encarnada, é que essa pessoa está bem acima de mim, mas muito acima mesmo. Então que a gente consiga colocar essa coroa de Jesus, que é a coroa de espinhos. A nossa vida não vai ser de sombra e água fresca. A nossa vida vai ser essa vida de colocar essa coroa de espinhos mesmo. Porque quando a gente coloca renúncia, ó quanto é difícil a gente praticar a renúncia. Quando a gente coloca humildade, ó quão é difícil ser humilde. Quando a gente coloca perdoar, ó quão grande é o perdão, mas quão é difícil perdoar. Então que a gente possa vestir essa coroa de Jesus, que a gente possa buscar aqui encarnado um pouquinho mais sobre essa vida que Jesus trouxe pra gente. Meu reino não é deste mundo. Que a gente pare um pouquinho e comece a refletir, porque senão a gente vai ser consumido por esse mundo de ilusões. Fica aí a minha mensagem complementar, pequenina ainda, mas de uma forma que agregue a cada um, a mim, a você, a todos nós. Um beijo no coração de cada um, que todos continuem se cuidando e em breve nós estaremos juntos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.